E aí, agora já tá ao vivo no Olá, Insta. pessoal, aqui no Instagram. Eu já fiz os meus boas-vindas para o pessoal lá no Facebook. Agora estou aí no Instagram. Daqui a pouco nós vamos conversar. Eu vou conversar com a Paula Albuquerque, que ela é personal, é um profissional bastante capacitado, trabalha esse lado do corpo, nos movimentos. Eu, como profissional, eu trabalho muitos movimentos também na vida, mas a gente precisa do nosso movimento do corpo, tá? Como que a gente movimenta o nosso corpo? A Paula já entrou, e aí a Paula, ela é muito competente nisso, ela é muito capacitado, e nós vamos falar sobre esses movimentos. Fala pra Paula te chamar aí. Aí a Paula já entrou, Paula pode me chamar aqui para ela Compartilhar. compartilhar e entrar no live aqui. Já temos algumas pessoas aqui. Eu tô vendo a Silvia. Não, isso é enviar uma solicitação. Tudo tem a primeira vez, É né? isso, tudo tem uma primeira vez. A gente aguarda a Paula chamar, porque a Paula ainda não chamou Deixa eu aqui. chamar ela para chamar aqui. A gente já conversou. Como faço pra entrar? Com, Paula, tem uma solicitação aí de participar da live na hora que você entra. tem uma solicitação para ser feita. Quem sabe faz ao vivo e a gente vai testando. Transmitir aqui. Vamos ver. O que foi? É isso. Tá indo, Paula. Apareceu aqui pra gente que tá aguardando você. Ei, Aê! eu sempre dou a solicitação, mas eu nunca É isso peço a aí. solicitação, né? Não, agora a Paula está aqui como convidada. Nas outras E vezes ela estava convidando as pessoas. Agora você como convidada, você é a pessoa competente que vai falar. ai, primeiramente, gratidão, Anandes, pelo convite. É sempre muito bom estar com você. Você é uma pessoa de muita luz, do bem, e eu me sinto honrada pelo seu convite. E acho que eu tenho que me apresentar, ou você já me apresentou? Não, mas eu acho que você pode se apresentar mais ainda. Tá bom, eu vou falar um pouquinho de mim, então. Oi, Fabi, oi, Carol, sejam bem-vindas. Eu sou Estou vendo a personal Mayra trainer, aqui no Facebook. Mayra, saudades de você também. sou especialista em fisiologia do exercício, sou coach de mudança e eu nunca trabalhei somente o físico, eu sempre quis algo mais. Eu sempre entendi que nós não somos só corpo, nós somos parte emocional, nós somos a parte mental e somos parte espiritual. Não dá para trabalhar só o físico. Mas hoje eu estou aqui para falar especificamente de físico, porque o Anandes vai entrar com a parte mental, né, Anandes? A minha Isso. parte é físico hoje. Só E a, lembrando, o corpo não funciona sem a mente, nem a mente funciona sem o corpo. sim, a gente precisa do corpo exatamente para manifestar o que a gente tem dentro, que é o nosso espírito, né? Então, hoje o que nós vamos falar é o movimento, como que ele atua para ajudar nesse momento da gente ter menos angústia, menos tristeza, para a gente poder sair de tudo isso, mas de uma forma melhor. Porque a gente sabe que a gente vai enfrentar momentos de desafios financeiros daqui para frente, e se a gente está com o corpo fortalecido, a gente consegue resolver qualquer problema, encara qualquer desafio, né? Isso aí. Lembrando, tipo assim, eu costumo sempre falar às pessoas, só para complementando, Paula, ah, se o corpo não tiver energia, você pode ter as melhores ideias, mas se você não tem energia, você vai começar e você para. Por isso, se você observa muito bem as pessoas bem-sucedidas, eles sempre trabalharam na questão, em algum momento, a parte física, ele vai impulsionar bastante.
Por isso que a gente tem que cuidar muito, muito dessa parte do corpo. Sim, se a gente parar para lembrar, na Grécia Antiga, eles É, cultuavam muito isso, né? Eles diziam que eles queriam o homem harmonioso. E o que que era o homem harmonioso? O homem harmonioso era corpo e mente. Não dava para sim. separar uma coisa da outra. Então, eles estimulavam muito essa coisa do exercício em si, da ginástica, eles falavam, né? Da ginástica em si. Bom, mas hoje, se a gente for falar de benefícios do exercício, gente, se você entrar na internet e colocar lá A quais gente os não está vendo benefícios a que o Paula. exercício podem causar, você vai encontrar, assim, mais de 8 milhões de Ah, publicações dizendo para que é bom o exercício. Ah, para o cérebro, prevenção do Alzheimer, para parte cardiorrespiratória, enfim, muitas coisas. Isso todo mundo já sabe. Exercício é uma coisa que faz muito bem à saúde. Ah, faz bem para a parte física, do modo geral? Sim. Mas para mim, ele é muito mais que isso. Ele não só faz bem para a questão física, mas ele faz com que a gente se sinta bem, se sinta empoderada. Toda vez que eu saio para correr, que esse é o meu exercício predileto, eu volto muito mais animada para enfrentar a vida. O que é enfrentar a vida? Fazer coisas do dia a dia. Por exemplo, eu chego em casa e eu tenho afazeres para fazer da casa. E hoje a gente sabe, né, que está muito mais em cima de nós, porque a gente não pode ter as ajudantes de fora, né? A gente é que tem que tomar conta de tudo. Então, você sai para correr, você volta com outro pique, com outra energia. E não só isso, energia de enfrentamento. Você volta com aquela energia de coragem, de que assim, tudo vai passar, eu vou me sair bem. Essa fase que está acontecendo agora é só um momento. A gente volta com uma outra ótica. Então, o exercício, ele não fortalece somente a nossa saúde, somente o nosso corpo, mas ele fortalece o nosso mental. Ele fortalece a gente para a vida. É uma condição de empoderamento interno. Então, quando ele faz isso, eu acredito que ele está trabalhando a nossa alma. sim. Provavelmente a internet está mais devagar. Vocês não estão ouvindo? Na realidade, a gente não está conseguindo te ver. Ah, verdade! Isso. Tá embaçado. Ó, se vocês quiserem que eu entre e saia de novo, o que você acha? Eu acho. A voz tá muito boa. Eu acho que podia continuar porque a voz tá muito boa. A gente está te ouvindo muito bem. A única coisa que, por exemplo, a imagem fica meio embaçada, a gente não consegue te ver. É mesmo. E hoje a minha internet aqui tá boa. Ontem, gente, se a gente fosse fazer a live, não daria. Tava sem internet. Mas Não, hoje tá ok. não, tranquilo, tranquilo. A gente vai conversando porque vamos continuar conversando, porque se você sai e você não entra mais. Não, é mais tudo bem, difícil. tudo bem. Não, só para fechar, isso que eu estava falando agora, né? Você acaba encarando com muito mais disposição e alegria quando você faz exercícios no dia a dia. Sua vida fica melhor. Legal. Aí, né, Dani, você pode perguntar, você quer pontuar alguma coisa, pode falar. Eu só queria te perguntar uma coisa. Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu vejo nas pessoas quando eles começam a fazer algum movimento. Vamos falar da questão do movimento. Eu gosto de usar muito esse termo movimento. Porque o movimento, ele é muito mais além do que, tipo assim, fazer exercício. Você está fazendo um movimento, você está olhando, você está buscando alguns objetivos. As dificuldades que a gente vê, muitas vezes, as pessoas, quando eles fazem o movimento para fazer esse fortalecimento da parte do corpo, o início ela é bem intensa. Tipo assim, eu estou mais comprometido. Depois de um certo tempo, eu começo a perder um pouco essa empolgação, entusiasmo. O que você, na sua experiência que você muito tem nisso, qual que são as dicas que você pode dar para as pessoas nesse sentido? Muito boa pergunta sua. As pessoas geralmente começam a fazer exercício, elas decidem e elas estão assim com a motivação lá em cima. Então, o que é? É aquela coisa da vontade. A vontade dela está muito forte, então ela tem muita força de vontade no início. E aí ela começa 1 dia, 2, 3, 4 e continua com aquela vontade.
Só que a motivação, ela vai diminuindo conforme ela começa a fazer exercício. Por quê? Porque muitas vezes ela não tem claro e definido por que ela está fazendo aquilo. Então, se ela não tem definido, eu vou fazer porque começou o ano, resoluções de final de ano, o que eu faço? Eu entro para academia. E é sempre assim, as academias ganham mais dinheiro nessa época do ano exatamente por isso, porque elas sabem que as pessoas se propõem a fazer, mas dificilmente elas conseguem levar adiante. Então, o que elas fazem? Elas pagam o ano inteiro e aí elas vão, no máximo, 2, 3 meses e acabam desistindo. Então, isso acontece muito porque você não tem muito claro esse seu porquê. Outra coisa importante a gente pontuar aqui é que, assim, ter esses motivos todos que faz bem à saúde, realmente é uma coisa boa, positiva. Só que eu vou ser muito franca com vocês. Quem está começando a fazer exercício não consegue se motivar só por saber dos benefícios do movimento, tá? A pessoa, ela vai se motivar a fazer à medida que ela entende quais são as dores dela. E para evitar as dores, aí ela topa fazer qualquer negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa sedentária, ela vai ao médico e descobre que tem hérnia de disco. O que o médico dela fala para ela? Você tem que eliminar peso, você tem que fortalecer e você tem que alongar. Aí, por prescrição do médico e para diminuir a dor dela, ela topa fazer academia. Ou pilates, ou seja lá qual for, movimento. Vamos usar a sua linha, tá, Nantes? Isso. Ela topa fazer. Aí ela vai e ela começa a se exercitar. O que acontece? Ela consegue diminuir as crises dela, da hérnia de disco. Ela começa a se sentir bem, ela começa a perceber que quando ela tem treino naquele dia, ela se sente melhor, principalmente quando ela volta. E o que acontece? Ela vai se automotivando gradativamente. Mas o que fez ela se mexer e realmente começar a ter essa disciplina? Evitar a dor. Então, as pessoas geralmente... Eu tenho, assim, vários alunos que me procuram por conta disso. Por hérnia de disco, tem alguns ortopedistas que encaminham para mim, inclusive. Por quê? Porque sabem que a hora que estão comigo, eu vou trabalhar essa questão da disciplina. Porque eu digo que quem tem hérnia de disco, é assim, tá com um carimbinho na testa dizendo assim, você não pode mais ficar sem exercícios. Não que seja só para eles, para nós também. Mas só que para eles, mais ainda porque eles têm dores muito intensas. E para fugir da dor, o que a gente faz? A gente topa qualquer negócio, não é assim? Perfeito, perfeito. Então, o que faz você ter essa disciplina? Então, primeiro é você saber o seu porquê e saber qual a sua dor e o que você não quer para você. Ok? Expliquei? Essa sua fala, Paula, da dor, a gente fala na olhar, quando a gente traz um olhar sistêmico, isso aqui, a gente traz aquele olhar da dor. A gente normalmente fala para as pessoas, na sua dor, você tem que encarar o seguinte, a sua dor é uma oportunidade para que você possa recuperar a vida. Porque quando você sente dor, você se dá conta, fala, nossa, eu, por exemplo, adquiri alguns hábitos ou algumas coisas que realmente me trouxeram a dor. E aí eu volto a olhar de novo, eu vou ter que mudar. Então, tipo assim, a dor, ele nada mais é um indício de que você precisa mudar alguma coisa. Então, a gente fala de dor física, mas a gente também pode falar de todas as outras dores. E aí que a gente encara isso. Essa é a grande motivação que a gente tem que ter. Exatamente. E acho que é até por isso que a gente está aqui hoje, né, Nantes? Para a gente proporcionar esse bem-estar desse momento, as dores emocionais. As dores emocionais desse momento estão muito grandes. Então, o que eu faço para amenizá-las? Então, eu começo a me mexer. Então, existe, assim, um exercício ideal para eu fazer? Esse exercício é melhor do que aquele? Gente, existe. Para a pessoa que está treinando já há algum tempo, que já está com disciplina, ela vai me procurar com algum objetivo. E eu vou encaminhar para aquilo que é mais adequado para ela naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa chega e fala assim, Paulo, eu quero definir minha musculatura. Eu falo assim, bom, então vai correr.
eu vou estar sendo incongruente. Não é isso. Primeiro, ela tem que fazer um trabalho localizado de fortalecimento muscular. Posteriormente, até sim encaixar a corrida para diminuir o percentual de gordura e aparecer mais a musculatura dela. Mas o que acontece? Isso é para quem já está treinando há muito tempo. Para quem não tem o hábito, não tem a disciplina de treinar, o melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. Então, muitas vezes, não é tão específico para aquilo que você deseja de resultado naquele momento. Ah, eu tenho sonho de correr, mas tá, eu tenho um problema no joelho e esse problema no joelho me impede nesse momento. Então, vamos fazer outras coisas para preparar você para aquilo que você vai conseguir fazer futuramente. Então, no primeiro momento, você vai caminhar, porque é uma atividade de menos impacto. Enfim, o que te deixa mais feliz? Essa é a minha pergunta. O que te deixa mais feliz? Certo. Muitas vezes, o que eu indico? Gente, agora a gente não está podendo muito sair de casa. Hoje eu saí para caminhar aqui no meu condomínio e eu já vi que o movimento já está bem grandinho. Já vou repensar no horário que eu fui, porque a gente tem que ficar realmente mais isolado. Então, o que seria ideal eu fazer em casa? Aquele exercício que me dá mais prazer. Se eu gosto de dançar, então eu ponho lá no computador ou na TV, eu boto uma aula de dança e tento acompanhar, faço um exercício funcional, um exercício de yoga. Não importa qual o movimento que você vai escolher. O importante é que você escolha um movimento, você eleja ele como algo que te dá prazer e comece a fazer um pouquinho por dia. Porque assim, olha, eles dizem o seguinte, 30 minutos, né, para você deixar de ser sedentário. 30 minutos por dia não é muita coisa. O que é ideal em termos de caminhada e frequência? Caminhada é à vontade, gente. Caminhar é um ato normal da gente. A gente anda na casa, para lá e para cá. Então, o que eu tenho que ter? Bom senso. Eu começo um pouquinho, começo com 20 minutos, às vezes até menos do que isso, e vou gradativamente aumentando. O meu corpo vai dizer para mim quanto. Isso é fato, você sente. Se você exagera um pouco num dia, no outro você sente. Então, vamos falar do modo geral, porque eu não posso prescrever aqui, eu não sei o teu caso direitinho. Mas, no geral, é assim que a gente vai fazendo, a gente vai dando feedback com o aluno, a gente está junto com ele e vai perguntando. Ai, tem um monte de gente aqui entrando. Tem muita gente aqui entrando, muito dando um abraço aqui. Ô, Paula, se quiser fazer pergunta, pode fazer, né? Pode fazer pergunta. Se vocês têm algumas perguntas, pode fazer, porque a gente vai falar para ela. Eu quero fazer compartilhar uma coisa interessante. Nós começamos desde esse isolamento, eu comecei a fazer caminhada, que faz um bom tempo que eu fiquei meio sedentária, até porque ela correria do dia a dia, sobrava muito pouco tempo para fazer alguma coisa programada. E por conta desse isolamento, eu na realidade coloquei como objetivo fazer um exercício. E aí a gente começou, no começo foi pegando aqueles vídeos no YouTube, fazer ginástica. Eu consegui perceber, eu percebi que nos primeiros dias, tá? Os primeiros dias, eu comecei a testar várias coisas. Foi uma dança, foi vamos dizer assim, um exercício. Foi interessante. Mas depois de uma semana, nós encontramos na caminhada. E aí eu vou falar uma coisa que eu acho que funcionou aqui comigo. Obrigatoriamente, quando eu vou caminhar, eu tenho que levar meu cachorrinho. E a cachorra Cristal, ela adora sair. Tipo assim, ela não pode haver uma porta aberta que ela já foge para a rua. Então é a forma que ela encontrou para realmente fazer exercício. E é uma coisa incrível. 6h30, ela começa a escurecer, ela já começa a pular em cima de mim porque ela quer caminhar. E ela caminha rápido, ela corre. Então, tipo assim, olha que coisa interessante. Eu faço 2 voltas que a gente faz no condomínio. E a gente faz no horário que... Eu quero chamar a atenção para isso. A gente faz no horário que tem ninguém na rua. Ou a gente tem alguma pessoa mais a certa distância. E aí ela vai caminhando rápido, tipo assim, acelerado. E ontem, eu até percebi, junto com a Solange, minha esposa,
eu percebi que ela falou, quando a gente, porque a Cristal ela só faz 2 voltas. 2 voltas dá mais ou menos 3 quilômetros, né? Ela dá mais uns 3 quilômetros. Então ela caminha 3 quilômetros com a gente. Quando ela chega, ela quase morrendo, cansado, eu deixo aqui, eu faço mais outras 2 voltas. E aí eu percebi, quando eu comia com o cachorro, com a Cristal, ela é mais rápida, porque ela vai correndo. Então eu acelero meus passos. Quando eu realmente deixo a cachorra em casa, os meus passos diminuíram. E ontem eu percebi, eu falei para a Solange, não, vamos fazer acelerada, pelo menos a gente está fazendo um esforço maior. E é engraçado, que eu quero chamar a atenção, é que depois desse exercício, fazendo isso diariamente, o meu sono melhorou. Eu comecei a perceber que eu estou dormindo melhor, menos preocupado. Tá? Isso não quer dizer que os meus problemas se resolveram. Não. Eu estou dormindo um pouco melhor. Tá? Eu estou acordando melhor. Eu tenho mais disposição. Tá? Eu tenho mais disposição para fazer as coisas. Hoje, por exemplo, eu acordei, eu fiz a minha... Eu tenho todo um procedimento. Eu faço minha meditação. Eu tenho que cuidar da mente, mais ainda estando em casa. Por incrível que pareça, quando você está em casa, você precisa mais ainda para se equilibrar. Porque as distrações são muito maiores. De todas as formas. Então, tipo assim, eu faço muito. Eu fiz isso, acordei, fiz as minhas coisas, fiz minha lista das coisas para fazer. Mas meu corpo não pode... Se eu sentir o meu corpo baixar o nível de energia... Eu paro, a minha distração aumenta, o meu olhar começa, tipo assim... Vocês já perceberam? Acho que as pessoas que estão assistindo estão percebendo isso. Quando o seu nível de energia cai, o seu nível de distração aumenta. E aí, de repente, o WhatsApp começa a chamar mais atenção. Porque aquilo que a gente tem que fazer, a gente não faz. De repente, Sim. Vamos ver o que fulano está falando. Aí vem uma mensagem legal. Você desviou totalmente daquela que você tem que fazer. Exatamente. Foco é você não deixar se distrair, né? Porque as distrações são tamanhas. A gente tem uma tendência a se distrair, ainda mais hoje, né? Com as redes sociais aí, é uma tendência, não diria assim normal, mas comum de acontecer. O que acontece é que quando você está se exercitando e começa a ter uma certa frequência, você realmente se sente bem. E você se sente bem não porque é psicológico fazer exercício, caminhar me faz bem, porque psicologicamente eu me sinto bem. Não, você tem uma descarga de hormônios, de neurotransmissores na sua corrente sanguínea que faz você se sentir muito bem. A gente tem serotonina, endorfinas, a gente tem ocitocina, dopamina, todos hormônios e neurotransmissores que faz você sentir isso realmente, esse benefício. Então, o que acontece? Se eu tenho uma quantidade boa de endorfina, eu sinto assim, uma certa analgesia no meu corpo. Então, se eu tenho dores, se me incomoda ficar muito tempo sentado trabalhando, eu começo a não sentir mais essas dores, porque a endorfina faz isso comigo. Aí, se eu tenho a dopamina, o que a dopamina faz? A dopamina ela é altamente motivadora. Altamente motivadora. É uma coisa de dentro para fora. Você realmente sente ela no seu corpo. Você tem motivação para fazer as coisas. Por isso que eu falei que quando eu volto da corrida, eu volto com pique para fazer tudo que eu tenho que fazer na casa, ou no trabalho, ou a gente se sente mais encorajado, por conta desses neurotransmissores que estão numa quantidade maior no nosso organismo. Se a gente tomar consciência de que o exercício, que o movimento, vamos lá, de novo, pode nos proporcionar esse bem-estar bioquímico dentro de nós, gente, por que não fazer, não é? Por que não fazer? Que tá aqui. Eu dou bom dia para as pessoas só depois das 10. Depois que fiz todas as minhas orações para minha família, para as pessoas que precisam de rede social. Muito bom. Isso é muito bom, Kátia. Obrigada por contribuir. Eu levanto sempre 1h e meia antes do meu horário de trabalho para fazer a minha leitura, porque, embora eu goste muito do exercício, a parte intelectual é uma coisa que me pega muito. Eu adoro ler. Então, eu acordo antes para fazer isso. E agora eu estou me propondo a fazer os exercícios também antes, porque geralmente eu faço depois que eu dou um monte de aula de manhã, porque de manhã é o horário que eu tenho mais procura. Os meus alunos gostam mais de treinar no período da manhã. Então, eu já começo
das 7h30 até meio-dia, meio-dia e meia, mais ou menos, né? Mas o que que acontece? Quando eu tenho consciência desses neurotransmissores, por exemplo, vamos pensar da ocitocina. Ocitocina, gente, é um hormônio que a gente tem ele em abundância quando a gente abraça. Movimento, né, Anandis? Movimento, eu tô abraçando. Eu tenho uma descarga muito grande. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa aqui. Abraço, já que a gente não pode abraçar os amigos, abraça mais a esposa. A Solange está ouvindo aqui agora. Exato. Aí, Solange, você se deu bem, hein? Exatamente, a gente abraça quem está mais próximo. Bem colocado isso, né? Olha, quem está aqui em casa. Tem muitas pessoas que estão aqui agora, que estou vendo aqui, até a Manu que entrou, tem umas pessoas aqui que eu gostaria, depois, quando passar tudo isso aqui, eu gostaria de dar um abraço para todos vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Então, assim, a ocitocina, ela é um neurotransmissor que a gente tem em grandes quantidades quando a gente começa a se exercitar. Então, olha que bacana. Eu tenho todo esse bem-estar bioquímico dentro de mim, que dá essa sensação de leveza, ou seja, vai diminuir a minha angústia, vai diminuir o quê? A minha insônia. Lembra que eu falei que a gente tem que encontrar motivos para se movimentar, para evitar a dor? Um deles é a insônia. Você falou que o teu sono começou a melhorar por conta de você fazer exercício. E realmente, você diminui a insônia. E, gente, vamos combinar. Insônia não é uma coisa boa. Insônia, ela começa como uma simples insônia, mas futuramente ela vira doença. Então, a gente tem que se atentar a isso sim. Então, o que eu faço para fugir dessa insônia? Eu me movimento mais durante o dia, tenho essa descarga de hormônios, de neurotransmissores maravilhosa na minha corrente sanguínea e eu me sinto muito bem. Voltando para a ocitocina, o que a gente tem em grandes quantidades também de ocitocina? Quando a gente está na hora do parto, as mulheres que têm bebê, né, na hora do parto, preparando para o parto, a gente tem uma quantidade grande. Na amamentação também, é um momento em que a gente tem muito. E tem também na relação sexual. Então, vai a dica aí. Movimento, então namora mais nesse período para você se sentir melhor, tá bom? Tipo assim, o movimento ajuda muito. Tem qualquer movimento. Sendo movimento, você começa com essa descarga. Claro, você fica um tempo maior numa atividade, claro que você vai ter mais benefícios. Então, isso é proporcional ao tempo que você está fazendo, ok? E o legal é isso, é que assim, você faz, por exemplo, de manhã um exercício, escolhe qualquer um, né, de manhã, sai para caminhar, você tem aquele efeito duradouro. Você não interrompe, na hora do almoço já tô mal-humorado. Não, você já fica com aquele bom humor. Gente, exercício traz bom humor. Presta atenção no que eu tô falando. Então, se você acorda de manhã ranzinza, de cara fechada, vai se mexer, porque o seu humor vai melhorar com certeza. Então, a falta de neurotransmissores... Pode falar. Pode falar. Não, tudo bem. Eu queria, tipo assim, tem meu cunhado, o meu cunhado, ele tá aqui, ele acabou de me dar um curtida aqui no Facebook. Meu cunhado é lá de Holanda, tá? Ele não entende português, mas tá aqui assistindo. Ele tá Seja bem-vindo! Ele tá falando comigo. Ele está falando e dando um recado em Facebook, falando em holandês, tá? Continua se movimentando. Ele até percebeu isso. Que legal, que legal. Ele é personal lá em Holanda. Ele é personal também! Ai, que joia! Ele é personal, muito ele trabalha bom. muito com a parte de cor. Então faz as mesmas coisas que você faz mesmo. Ele adora essas coisas. Show. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Tem a Manu, uma menininha que está aqui. Manu, deixa um recado para você. Você ouviu a Paula falar, não é? A importância de fazer caminhada. A Manu, ela faz caminhada lá com as amigas dela. Ela se chama as amigas dela porque ela mora numa fazenda. E as amigas dela são o quê? Vacas, bezerros na fazenda. Elas brincam com isso. E ela adora isso. Ela tira foto e fala: minhas amigas aqui passeando junto comigo. Tem bastante gente aqui comentando, eu não estou conseguindo acompanhar todos, mas a Kátia falou. Eu queria dar um abraço também para a Elaine que está assistindo também, que é lá de Ibitinga.
A Elaine está Ah, assistindo. show de bola. A Kátia é dos Estados Unidos. Aline Cássia de Lençóis. Lençóis. São Manuel, tá aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Paula, deixa eu te falar uma coisa. Então, você falou muito essas palavras bonitas, oticina, umas coisas assim muito boas. São remédios que a gente já tem dentro de nós. Não são remédios, são substâncias que a gente já tem dentro de nós. E que essas substâncias a gente ativa quando a gente começa a fazer exercícios, movimentos. Sim, movimento. Então, tipo assim, fazer um movimento, um exercício, qualquer que seja, ele já está ativando, é isso? Sim. Nos primeiros 5 minutos você já começa a ter ativação. Então, existem assim, comprovações de que se você começa a fazer esses 5 minutinhos e faz só 5 minutos, vamos supor, e para, você consegue manter os seus níveis de saúde atuais. Ou seja, você não decai. Então, se você quer ganhar mais saúde, o que você tem que fazer? Mais que 5 minutos. Mas por que é importante a gente falar dos 5 minutos? Porque, assim, é um começo. Para quem não faz nada que seja 5 minutos, é um começo. Aí você escolhe, você vai aos poucos, gradativamente aumentando, para você ter mais benefícios. É muito simples, gente. É assim, ó. Eu começo, muitas vezes eu vou meio assim, sem vontade. Não pensem em vocês que eu acordo e falo assim, ai, que delícia! Eu vou correr hoje, todos os dias. Tem dia que eu acordo que eu falo assim, hoje eu não quero, eu não tô afim, quero dormir mais. É normal isso é do ser humano. A questão é, o que você faz com essa sua sabotagem? Porque isso é uma sabotagem que você faz com você, né? O que você faz com isso? Então, tem algumas coisinhas que você faz para evitar esse tipo de sabotagem. Uma delas, e é uma dica muito importante, é você se programar com antecedência. Então, assim, ó, faço sim, Kátia, faço consulta por videoconferência, dou aula online também. Nesse momento, eu estou dando só aula online. Você faz o quê? Uma programação anterior. Então, você vai anotar na sua agenda quais são os dias que você está disposto a fazer exercício, o que você vai fazer, quanto tempo de duração, e vamos fazer uma programação. E aí, com essa programação, o que você faz? No dia anterior, você já mentaliza o que você vai fazer, arruma as roupas prontinhas, né, para você poder sair para fazer, ou fazer em casa mesmo. Mas, enfim, existe um preparo para que você comece com disciplina e não desista logo assim na segunda semana. Existe um ritual que você faz. Porque para você adquirir o hábito, você tem que repetir aquilo por muito tempo. Mas muitas vezes você tem que desenvolver essas práticas antes que vire um hábito. É um esforço no começo. Eu costumo dizer que é como dirigir. Quando a gente começa a aprender a dirigir, né, Alanis? A gente tem que pensar em cada etapa do movimento, né? O que eu faço primeiro? Põe o pé na embreagem. Depois automatiza. O exercício é a mesma coisa. A gente começa pensando em cada etapa de preparo para fazer. E depois, isso vira piloto automático. Aí você não fica sem. Quando você não faz, você sente uma falta danada. Eu tenho uma sugestão para as pessoas. Vamos sim. Eu tenho uma sugestão para as pessoas. A gente observa no trabalho que a gente faz de todos os resultados. Porque, por exemplo, quando as pessoas vão fazer alguns exercícios, algum objetivo que ele vai colocar na vida dele, vamos dizer o seguinte, eu vou fazer um trabalho de fortalecimento, de movimento, para poder realmente ter mais energia. Ponto. O que acontece quando a gente começa a fazer isso? A satisfação do resultado disso, ele demora um pouquinho. Tá? Então, imagina, você está começando a fazer um trabalho para você emagrecer. Então, quando você começa a emagrecer, você vai começar a fazer um trabalho. A satisfação do resultado desse objetivo seu, ele vai demorar quanto tempo? Vamos dizer o seguinte, que você coloca um objetivo de 6 meses, de 4 meses, imagina você, daqui a 4 meses que você vai começar, talvez, perceber a satisfação de todo o seu esforço. Qual que é a dificuldade das pessoas enfrentam quando eles fazem qualquer coisa
no decorrer de um processo onde a gente chama a satisfação é protelada, porque ele é lá na Sim, frente. sim, E sim, aí, como que acontece muitas vezes nesse período de 4 meses? Eu preciso encontrar mecanismos no meio do processo que eu possa sim, ter satisfação do mesmo jeito. Porque esperar 4 meses exato. para ter uma satisfação, você desiste. Desiste É, por quê? Porque tem muitas distrações, tem muitas coisas que a gente tem no meio que dá satisfação imediatas. Qual é a satisfação imediata? WhatsApp, Facebook, chocolate, sim. comer doces. São satisfações imediatas. E aí a gente começa a meio desanimar. Porque eu Uhum, vou só ter resultado com os 4 meses, mas no meio do caminho eu preciso encontrar mecanismos no meio que eu posso ter sim, satisfações. Por sim, isso, quando a sim. gente faz planejamento, a gente tem que colocar alguns pequenos objetivos. Olha, hoje eu vou caminhar 5 quilômetros. Ponto. Eu Ótimo. caminhei 5 quilômetros. É para comemorar. É a minha satisfação. Cumprir. Por isso, quando a gente Uhum, planeja o antes, o que eu vou fazer na semana, como você acabou de falar de forma bem brilhante, a ideia de você se programar, se preparar, quando você programa e prepara, você tem como comemorar os resultados. Porque, por sim, exemplo, eu sim, peguei às 6 horas, eu vou fazer uma caminhada com uma pessoa, eu vou caminhar com meu cachorro. Eu cheguei às 6 horas, 6h30, meu cachorro que está gritando comigo para caminhar, eu vou caminhar. Eu dei 4 voltas. Cumprir, me dá satisfação. Eu posso tomar uma água, eu vou comer, eu vou fazer isso. Esses resultados, a gente tem que lembrar o seguinte: chegar no resultado final, que nada mais é o emagrecimento de tantos quilos, isso vai acontecer daqui a uhum, 6 meses. Mas todos os sim, dias que estou fazendo, estou comemorando cada coisa que eu me isso. programei a fazer. Muito Por bem isso é colocado. e por isso ele precisa ser vista, ele precisa ser anotado, ele precisa ser. Só coloca na Sim, sua, no seu espelho do banheiro que você coloca Você tem que ter algumas coisas no seu dia a dia e que você tem que anotar, falar, isso eu fiz, eu caminhei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Isso te dá satisfação. Porque isso. aí, quando você, no Cê- meio de duas semanas, quando depois de 2 semanas você percebeu que você não melhorou seus, por exemplo, aquilo que você queria perder, ou sei lá, emagrecendo todo esse tempo, você reprograma, você vai falar com o seu profissional, falar, olha, vamos mudar isso aqui, e ela vai Uhum. encontrando a forma. É isso? É, você tem um efeito imediato. Você acabou de treinar, você já tem uma diferença no seu tônus muscular. Isso é fato. Só que ele Perfeito. não tem um efeito duradouro. Aí, à medida que você vai passando as horas, ele vai diminuindo e no outro dia voltou quase que ao estado zero. Vamos pensar assim, tá? Para você ter um resultado estético, realmente você vai em 3, 4 meses, aquele resultado que você estipulou como meta. Mas não significa que você não tenha progresso durante esse tempo. Com 15 dias você já sente uma diferença no seu tônus muscular significativa. E é isso que você tem que aprender a olhar e falar, poxa vida, o resultado é pequeno, mas existe um resultado. E comemorar cada etapa do processo que você sente essa melhora. O que acontece é que a gente fica muito com o foco naquele resultado final. E aí, se a gente fica com foco naquele resultado final, isso pode ser desestimulante, porque ele vai demorar um pouquinho mais para acontecer. É Isso. importante que você tenha uma motivação diária. E o que é essa motivação diária? Motivação, gente, não sou eu, não é o Anandes falando para você, vamos lá, vai dar certo. É você saber o porquê você está fazendo aquilo de fato e você encontrar nesse porquê o seu motivo de acordar todo dia e querer cuidar de você. E aí, quando você tem um resultado, por menor que seja, celebrar essa conquista. E entender que toda vez que você termina um treino, você está muito melhor do que quando você começou. O que acontece? A gente tem o hábito de reclamar, né? E fala assim, ai, gente, tô cansado. Ai, não tô aguentando. Ah, isso vira
um tormento quando você está treinando. Ao invés de você se sentir bem, você fica assim, falando tanto que você está cansado, que você não está aguentando de dor, que isso e aquilo, que muitas vezes você não curte essa descarga de neurotransmissores, de hormônios que você tem no corpo quando você finaliza o exercício. Porque é uma pergunta que eu sempre faço: você está melhor agora, no final do treino, do que quando você chegou? Então, é a gente aprender a mudar a nossa ótica. Eu olho, eu sei sim o resultado que eu quero, mas eu vou olhar primeiro o meu bem-estar desse momento. Se eu focar no bem-estar daquele momento, eu vou ter um prazer imediato naquele momento que eu estou fazendo exercício, sim. Eu não vou ter só um prazer lá no futuro, né? Ah, eu tenho um prazer lá no futuro, daqui 4 meses, quando chegar no meu objetivo principal. Não, você tem que ter esse prazer imediato, não é ter, é observar esse prazer imediato, porque você tem esse prazer imediato, porque se é bioquímico, a não ser que você fique realmente o tempo inteiro ali fazendo exercício e reclamando e brigando, pode ser que você não sinta bem-estar nenhum. Mas eu acredito que seja impossível você, durante o treino, ficar falando de coisas ruins. Pelo contrário, a gente sempre estimula a botar a música que a gente gosta, fazer o exercício que a gente gosta. Então, a gente muda o nosso estado praticamente instantaneamente quando a gente começa a se exercitar. É fato. Eu acho que você quis perguntar isso para ter aquela meta que eu fiz com você, aquele curso que eu fiz de OKR, né? Isso. A gente falava muito do resultado. Eu falava muito porque a gente... O que eu costumo sempre falar para as pessoas, eu dou um treinamento para as pessoas sobre planejamento. Mas eu falo muito para as pessoas o seguinte: o planejamento ele funciona quando você consegue medir os resultados daquilo que você está se programando. Mas além disso, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a gente precisa criar um sistema. Então, tipo assim, quando você se programa, quando você faz no dia seguinte, no dia anterior, vamos dizer assim, amanhã eu vou acordar tal horário, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Quando você faz uma programação do seu dia seguinte, isso é um sistema que você criou. E quando você começa a fazer o seu sistema, que eu gosto de chamar a atenção para isso, você anota isso aqui. Põe no papelzinho, antes de deitar, as dicas que as pessoas normalmente dão, escreve o que você vai fazer amanhã. Você pode fazer, não precisa ser em detalhes, mas você coloque em pontos. Eu vou fazer isso, 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 em tal horário, tal horário, tal horário. Quando você acordar, quando você vai dormir, com essa sua programação, você acorde amanhã, a sua cabeça vai começar a trabalhar. Porque você, por exemplo, você sabe que no dia seguinte você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Se eu durmo mais um pouquinho, eu vou ter menos tempo para fazer tudo aquilo que eu vou fazer. E eu corro o risco de me frustrar no final do dia. E eu vou falar Só fazendo um adendo. Fazendo um adendo. Desculpa de interromper você. Mas é assim, a gente vive um dia de cada vez. Se eu tiver foco que tem que ser hoje eu vou fazer isso, fica muito mais fácil. Perfeito. E aí eu gosto de chamar a atenção para as coisas. Cria um sistema para você, que seu sistema qual que seria? Anota ali. Anota ali, por exemplo, anota no papel 4 coisas que você quer fazer amanhã. Lavar roupa, fazer isso, caminhar, fazer isso. Anota. Quando você começou a fazer e você cumpriu essas 4 coisas, você está livre para fazer outras coisas que você pode fazer naquele momento. Falar, estou a vir de ligar para fulano. Você vai começar a perceber que quando você faz isso com uma certa frequência, daquilo que você escreve, você planeja, você está cumprindo, você vai querer fazer mais coisas planejadas. Então, e aí que está a satisfação das pequenas coisas. Eu programei 4 coisas, eu cumpri as 4. Eu sou uma pessoa que me sinto bem. Eu queria caminhar isso, eu vou caminhar mais um pouco. Até porque tudo que é organizado funciona mais. E que tudo que é organizado, ele está mais preparado para os imprevistos. Porque se você não tem nada organizado, tudo é uma grande confusão. Mas se você tem organizado, fala, peraí, isso apareceu de repente, peraí, eu tinha que programar para fazer 4 e essa última não vai dar para fazer porque esse imprevisto aparecer. Então isso vai ser amanhã. Você não sofre. Você não sofre porque você não fez. Você tomou uma decisão bem clara. Eu não vou fazer isso hoje porque tem outras coisas importantes para ser feitas, mais urgentes, eu deixo para amanhã. Amanhã a gente já tem uma outra coisa para fazer.
E aí, quando você percebe, tempo passa e você faz muito, você vê quanto você faz, mas você tem de uma forma, você tem uma sensação de uma certa organização. Não é perfeita, mas ele está melhor do que quando você acorda de manhã e começa a pensar, o que eu vou fazer hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês, para dar uma dica para as pessoas. Se você acorda de manhã e você vai pensar, o que eu vou fazer hoje? Você já está entrando numa certa estresse. Porque o dia já começou, já está rodando. Tem que ser antes, né? Tem que ser antes. O dia já está rodando. E tipo assim, se você deixar para dia seguinte, no dia desse dia, de repente, você liga a TV, tá aparecendo uma notícia que te mantém mais uns 20 minutos. De repente você vai voltando no seu controle remoto, você vai andando, você vai de repente falar, puxa vida, esse filme faz tempo que eu não queria ver esse filme. Tá passando justamente agora. Acabou. Aí acaba. Aí acaba. E aí você passa o dia ocupado, mas não produziu nada, né? Você ocupou o dia inteiro de coisas, mas você não produziu nada. É muito importante isso. A gente ter essa programação, sim, Anandes. Não tem como não. Quem está começando agora, quem está sedentário e de repente não quer parar, ou não quer parar nesse momento, eu sugiro que faça essa programação com afazeres de casa. Arrumar um armário, de repente lavar aquele lugar que você nunca lava com jeito, mas agora é o momento de repente você ir lá e fazer pequenos movimentos, faz com que você saia da inércia. Perfeito. E isso te dá vontade de fazer algo mais. Então, é assim, gente, é um passinho. Estar deitado no sofá é inércia total. E a gente se deixar, quer fazer o quê? Quer assistir série uma atrás da outra. E aí, quando vê, passou o dia. E a gente passou o dia ocupado e não se mexeu, não fez nada em benefício próprio. Então, presta atenção. Levanta, começa com uma loucinha. Começa com o armário que está lá abandonado, já faz tempo que eu não vejo. E aí, isso vai te dando vontade de fazer outras coisas. Tem muita gente que diz assim para mim, né? Diz, olha, Paula, é engraçado. Quando eu começo o meu dia com café da manhã bacana, aí eu faço minhas refeições bonitinhas o resto do dia. Mas se eu começo e eu não dou atenção para isso, me enrolo com as coisas, entro nas redes sociais, quando eu vejo já passou o horário, eu como qualquer coisa, aí pronto, estraga meu dia de comida. Então, o que é isso? É ter consciência da hora que eu levanto, daquilo que eu vou fazer. Isso que você falou de programação. Se programa antes e tenha consciência de tudo que você vai fazer em seu benefício. Quando você começa a fazer... Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Oi, Pati, lindona. Eu arrumei o armário, descongelei geladeira, freezer. Não tô parando. Muito bem, é isso mesmo. A Pati foi minha coach. Não, tem uma outra pessoa que Beijo, entrou. grande. Eu tô vendo uma pessoa que entrou, a Meia Cremasco, é uma amiga minha, lá de Jaú. Eu dou um abraço para ela, um beijo, muitas saudades dela. É pequenininha, mas ela tem cheia de energia, hein? Que delícia! Gratidão por estar aqui com a gente. Adoro exercício. Ô, Paula, nós temos mais uns 10 minutos para acabar esse live. Tem algum exercício, alguma dica que você tem para as pessoas, para, sei lá, para ajudar, alguma coisa para movimentar mais? A gente pode, acho que até ir concluindo isso, né? Acho que o primeiro ponto é a gente realmente identificar o que nos traz dor e isso seja uma mola propulsora para a gente começar a se exercitar de fato no primeiro momento. O segundo é escolher o exercício que me dá felicidade e alegria. Eu tenho que escolher aquilo que me dá mais motivação de fazer. E terceiro, que eu diria que é o mais importante de todos, é você entender que quando você está se movimentando, você está cuidando do seu principal patrimônio, que é a sua vida. Certo. Então, se você entender que esse é o seu momento, que esse é o momento em que você se coloca no colo, você se dá essa meia hora para você se exercitar, para você ter consciência do seu movimento. Olha, meu braço faz isso, meu braço não fica só aqui, né? Ele estende, ele vai lá longe, ele vai lá em cima, olha que bacana. E se perceber, olhar para dentro
Você vai estar se cuidando, porque eu falo sempre que o movimento é uma verdadeira meditação. Você começa a prestar atenção. Meditação é você estar presente naquilo que você está fazendo. E mais do que exercício, eu acho que é impossível, porque você tem que pensar no movimento para você não se machucar, para você executar ele de uma forma correta. Então, parar e olhar para aquilo que você está fazendo enquanto você está fazendo exercício é uma meditação, mesmo que seja caminhar. Eu não saio caminhando simplesmente, mas eu presto atenção na minha respiração, eu presto atenção na minha passada, aquilo que você falou de aumentar um pouquinho o ritmo, eu começo a me perceber, eu começo a me notar. Então eu começo a dar importância para a pessoa que realmente mais precisa de olhar, que somos nós mesmos. Ninguém está aqui hoje na Terra, nasceu com a intenção, né, com o objetivo. Eu vim para a Terra porque eu estou encarnado aqui porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Meu objetivo, a minha missão de vida é essa, é cuidar da minha mãe. Aí o outro fala, mas eu vim porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu sou mãe. Então, gente, antes de qualquer que seja a sua missão, que você decidiu vir para cá e você combinou com Deus antes de vir para cá, o principal objetivo é você aprender e você crescer. Então, a principal pessoa que existe tem que ser você. Se é você, exercício é fundamental, é imprescindível para que você se sinta bem, para que você evolua aqui no planeta. Perfeito. Seja ele qual for. Tem gente que escolhe dos mais variados, mas ela está cuidando dela. Ela está com um olhar para ela. Então, é o compromisso que você tem que ter com você, porque quando você se coloca no colo, você se sente bem. Você está fazendo... A gente não falou na sexta-feira na live que quando você faz o bem para uma pessoa, você sente aquela sensação de bem-estar, de dopamina no organismo? Sim. Fazer exercício é fazer o bem primeiro para você. Então, permita-se se sentir bem e ter esse prazer. Primeiro com você. Porque como que você vai cuidar do outro? Eu tenho a missão de cuidar da minha mãe, a missão de cuidar do meu filho. Se você não se cuida, você primeiro tem que cuidar de você. Depois vem os outros. Primeiro é você. Perfeito. Então, para fechar, que fique essa mensagem. Exercício você já sabe que faz bem. Movimento você sabe que faz bem. A questão é, comece a fazer, então, com quem é mais importante na sua vida, que é você. Certo. Isso aí. Até porque... É assim que você começa a se amar. Se não adianta você querer falar, eu amo fulano, ciclano, eu sou boa para fulano, ciclano, mas se você não é boa para você. Lembra aquela história? O nosso corpo é nosso presente. O corpo Exato. que eu tenho é aquilo que eu recebi de presente, ele chegou no momento que ele chegou quando eu tenho. Eu vou cuidar dele. Porque se eu cuido dele, ele me dá tudo. Ele me dá tudo que eu preciso. Sim. Maravilha. Paula, quero agradecer você. Quero agradecer aqui, tem uma pessoa que está me chamando aqui, o Kleber aqui. Tô saudades dele também. Tem uma pessoa aqui no Facebook, eu estou colocando no Facebook aqui, a Samira, a minha amiga Samira, é uma professora lá no INSEP de enfermagem. Nesse momento especial, são pessoas mais nobres que estão cumprindo com seus trabalhos de forma bem nobre. Eu agradeço ela também. Saudades de todos. E, que Deus a proteja e a fortaleça, né? A gente deseja muita energia para essas pessoas que estão cuidando dos outros. Que bom que a gente possa contar com essas profissionais, as enfermeiras, os médicos. Agradeço profundamente essas pessoas, tá? Eu quero também falar para as pessoas... Pode falar. Agradeço também ao meu filho, que está na luta aí. Ele não pôde parar, né? Ele teve que trabalhar. Porque o que ele faz é imprescindível. Essas pessoas que estão trabalhando, eles estão ajudando a gente a ficar em casa, tá? Essas pessoas que estão trabalhando, para que a gente possa estar em casa fazendo as coisas. Eu quero também falar para as pessoas, tem uma pessoa que escreveu aqui, que ela, tipo assim, ela está conseguindo fazer tudo, mas não fazer a leitura, os cursos dela. Isso aí que a pessoa está falando é verdade. Eu vou fazer um live sobre isso,
como é que a gente, além dos exercícios, fazer as outras coisas, como, por exemplo, organizar, fazer os cursos, fazer as leituras. Nós vamos fazer um live sobre isso, eu vou combinar com a Paula. A Paula é minha parceira nesses lives aqui. Nós vamos fazer mais lives. Quarta-feira, não é, Paula? Quarta-feira estamos aqui de novo, gente. É isso aí. Quarta-feira nós vamos fazer um live. Eu vou falar sobre algumas coisas das dificuldades que vocês estão falando. Vocês que estão indo, podem mandar para mim ou para a Paula todas as suas desejos, as suas necessidades, para a gente conversar um pouco mais, para ajudar vocês nesse Sim. momento de vocês, que vocês estão aí. Tá? É a Patrícia que falou Isso. isso, a Patrícia. Ah, Patrícia. Patrícia é minha coach lá de São Paulo. Patrícia, eu tenho mais ideias para te dar. Eu tenho mais ideias para te dar no meu próximo live. O que você está falando, Show. eu tenho certeza que muita gente está passando por isso. Muito. A ideia é falar, eu comprei o livro, comprei um curso, o que eu faço? Eu não estou conseguindo ver ainda. Calma, eu vou falar algumas coisas sobre isso. Eu vou falar muitas coisas sobre isso. Tá Ok, bom? Programação. Produtividade, né, Anand? Isso, programa. Foco. Isso aí é uma questão de foco. Essa é outra coisa de foco. Mas eu quero trazer um lado diferente, tá? Eu quero trazer um lado... Eu quero trazer nada o que lembra da Juliana falou isso na sexta-feira no live dela sobre a filosofia. Eu quero trazer para o lado da vida. Essa tipo de questão do foco para o lado da vida. Eu quero trazer isso. Ótimo. Tá bom? Lembrando que a gente está aqui para falar sobre corpo e mente. A gente está desenvolvendo exatamente esse ser harmonioso. A gente está buscando isso. Para que a gente possa enfrentar os desafios. Gente, muito obrigado. Deixa eu falar do presente. Dá tempo de falar do presente? Ai, gente, olha só. Gente, vocês que estão aqui assistindo, e minha gratidão imensa por vocês estarem aqui, estarem compartilhando com a gente as perguntas, enfim, a sua energia de estar aqui, a gente em comunhão para um bem comum. A gente pede para que vocês compartilhem para mais pessoas. E além de compartilhar, eu gostaria que vocês colocassem o nome de pessoas, 3 pessoas que você conhece que quer muito que assista essa live. Essas 3 pessoas que você vai colocar vai ser o seu canal para você poder conversar diretamente comigo. E as 3 primeiras pessoas que fizerem isso, que marcar pessoas aqui, vai ganhar 21 dias de treino comigo. Só comigo, estão entendendo? Eu tenho um aplicativo de exercícios e eu vou passar esse treino através desse aplicativo. A gente vai ter momentos juntos para eu entender qual que é o seu objetivo e eu poder te ajudar nesse momento. Você vai treinar em casa, não precisa de equipamento, só precisa ter a vontade de sair da inércia e começar a fazer. Então, eu estou aqui disposta, me proponho a ajudar vocês. As 3 primeiras pessoas, tá? Então, primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que marcar essas pessoas que você quer muito. Oi, Fabi. E você coloca lá, fulano, ciclano, e depois você entra em contato comigo. Então, as 3 primeiras pessoas que fizerem isso mais rapidinho, o meu WhatsApp está lá no link da bio. Sabe onde é que fica o link da bio? A minha página do Instagram. Vai lá na minha página do Instagram, tem o Linktree, coloca lá, aí você tem como falar comigo diretamente no WhatsApp. Você coloca o nome das pessoas que você quer enviar essa live. Paty, coloca 3 pessoas aqui do Instagram delas, você tem que saber o Instagram delas, tá? Coloca @ 3 pessoas. E aí, é só ligar. Então, olha só, gente. Quem for mais rápido agora vai ganhar esses 21 dias de treinamento comigo, tá bom? Vai ser um prazer imenso poder ajudar vocês. Perfeito. Então, na quarta-feira... na quarta-feira estamos aqui, nós temos 1 minuto já. Daqui a pouco vai cair tudo. Ok. Gente, um abraço para todos. Obrigado, Gratidão. Paula. A gente vai dar de volta na quarta-feira e aí a gente vai conversando, vai dar presentes. Vamos sempre dando presente para todos vocês, tá? Presentes sempre. E mais presentes. Sempre. Nosso objetivo é contribuição. É isso aí. Um abraço aqui para a Rauli, que está aqui. Gratidão, Ana. Um abraço a todos vocês. Beijo grande, gente. Beijo. Boa tarde.